Café Filosófico de hoje traz um encontro especial. 3 de nossos palestrantes se reuniram para refletir sobre ética e democracia no Brasil. Um evento que atraiu um público de quase 5.000 pessoas que encararam frio, chuva e horas de fila para assistir ao vivo durante 2 horas essa conversa. Além das outras 30.000 que acompanharam a transmissão online pelo Facebook e canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Muito obrigado pela presença de você. Num momento de tanta polarização, é interessante que uma multidão esteja disposta a ver como a diferença de opinião, de visão política, encontra a possibilidade de convivência. A discussão política em nosso país tem acirrado os ânimos de muita gente nos últimos tempos. Não tem sido nada diplomática, nem nas redes sociais e nem mesmo em roda de amigos. Rabino Hillel tem algo que ele disse que parece um haikai, né? Parece uma expressão de poesia sintética. Disse ele um dia 3 coisas que eu acho que organizam, na minha intenção, aquilo que para mim é a ética, a democracia e, claro, a ação política no nosso país a partir daquilo que acredito. Disse um dia Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Nesse sentido, se eu não for por mim, quem o será? A ideia do protagonismo, da capacidade de iniciativa, a proatividade na ação política. Isto é, não admitir que a ação política se dá de várias formas, inclusive dentro de partido, que a ação política na comunidade, na escola, na família, no campo partidário, na gestão da vida e da cidade, que essa ação política não seja passiva. E, portanto, de novo, se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, a tarefa do indivíduo como protagonista. A segunda parte tem uma marca forte, que é: mas se eu for só por mim, que serei eu? Isto é, a nossa percepção de que a ação política, a ação na democracia, ela se dá numa comunidade, em parceria com outras pessoas, mas não necessariamente em concordância com outras pessoas. Faz parte do processo da vida em comunidade que haja a possibilidade da discordância. E, nesse sentido, a presença do conflito como sendo um dos elementos-chave para o crescimento daquilo que é a construção de uma realidade coletiva. Por isso, se eu for só por mim, que serei eu? Mas a terceira parte é a que me encanta mais, quando Hillel disse: se não agora, quando? Isto é, a ideia de oportunidade, de ocasião, de momento propício, que os gregos, com alegria no passado, chamavam de kairos. Isto é, a hora é agora. E no sentido de a hora é agora, de percepção de qual é o tempo histórico que nós temos para não deixar escapar pelos dedos uma democracia que é frágil, que é incipiente, que ainda não é madura na sua construção mais forte, mas que é necessária. Eu costumo dizer, às vezes, que nós, no Brasil, ainda temos pouco afeto pela democracia. Isto é, nossa ligação é muito frágil. Nós perdemos a paciência com uma certa facilidade em relação a toda a cenografia, né, que a democracia exige. Por exemplo, de ter, vez ou outra, de se dispor a um ato que é um pedacinho minúsculo, mais importante, do processo democrático, que é a ação em relação ao voto, seja como presença, seja como protesto, seja como ausência deliberada, tudo aquilo que constitui, como dizia, essa cenografia necessária a que a gente construa algo que a gente consiga proteger. Há povos que estão há 200, 300 anos tentando construir isso que é o modo democrático de uma existência em que a diferença não seja entendida como desigualdade, em que se entenda que reconhecer as diferenças não é admitir as desigualdades. Homens e mulheres são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Nordestinos e sudestinos são diferentes, não são desiguais. Pessoas que pensam do modo político mais conservador, de um ponto de vista,
pessoas que pensam de um modo político mais progressista, de um outro ponto político, são diferentes, não são desiguais, enquanto possibilidade de convivência. Por isso, o ano de 2016 foi, para mim, um ano de alegria cívica. Alegria cívica, isto é, nunca na nossa trajetória tivemos um aprendizado sobre política tão forte. Nós vivemos uma mudança significativa, que ainda não é suficiente para imprimir na nossa democracia uma consolidação mais forte, mas que já é capaz, sim, de representar os vários modos de ser. Nós queremos refletir, debater, não necessariamente chegar a um consenso. Muitas vezes o processo democrático ele não é de base consensual, ele exige o respeito à regra conhecida e a vitória, em várias situações, de um determinado grupo que, nas regras claras e limpas, disputou uma discussão, um processo, uma eleição. Mesmo que ela não requeira o consenso, ela requer o respeito, a diversidade, a percepção. E o que mais me chateou? A impossibilidade do diálogo no nosso país em vários momentos em que muita gente começava uma conversa, uma discussão pelo término. O ponto principal na partida era de que lado você está. Esse é o fim de uma reflexão. Uma reflexão se inicia pelo diálogo, pela possibilidade da divergência, pela tolerância da percepção que é diversa, e ao final, sim, se pode até chegar à conclusão de que, não estando do mesmo lado, teremos que caminhar de modo separado. Mas caminhar de modo separado dentro daquilo que o ritual democrático coloca para que a gente possa fazer. É que nós estamos aprendendo a ter, pouco a pouco, a concepção de que a democracia não é a ausência de ordem, democracia é a ausência de opressão. E, nesse sentido, a opressão se dá de vários modos, inclusive por aquilo que o Brecht um dia chamou de analfabetismo político, isto é, as pessoas às quais é furtada, é sequestrada a condição de terem a possibilidade de uma consciência mais nítida, mais clara em relação à participação como agente. Aí concluo que se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Eu acho que o Brasil tem vivido momentos difíceis, mas ao mesmo tempo momentos muito interessantes do ponto de vista político. Eu não tenho uma percepção idealizada da democracia. Eu não tenho certeza que em 500 anos a democracia existirá, apesar de que eu acho que de todos os regimes ele é o melhor, porque ele tem uma vocação a institucionalizar conflitos, que é um pouco o que o Cortella falava, e essa institucionalização de conflitos passa tanto pelo poder político, digamos, oficial, partidos políticos, poder executivo, legislativo, mesmo o judiciário, passa por todas as instâncias, como vereadores, deputados, prefeitos, mas passa também por escola, passa também pela mídia, né, pela prática do pensamento público, que é uma coisa que nós três fazemos, e é uma coisa que o Brasil ainda não estava acostumado, é uma experiência muito nova entre nós, você ter pensadores públicos, né, que atuam para além da academia, mas a democracia ela tem, por exemplo, uma dificuldade com a ideia de verdade mesmo. A democracia tem uma vocação natural a diluir qualquer noção de verdade numa concepção numérica, estatística, como em voto, por exemplo. Vou dar um exemplo, assim, um clichê. Se você se põe a discutir se deve ou não haver aborto num país, tá? Se você fizer um plebiscito e 68% da população escolheu aborto, o aborto será adotado naquele país, independentemente de se é verdade que existe vida, não existe, existe alma, não existe, é crime, não é crime, certo? Então, essa característica da democracia, que em filosofia a gente diz a democracia tem uma vocação natural a ser sofista, a ser retórica, e a gente percebe isso nos momentos de discussão, há uma tendência a quando você tem uma posição política em democracia, você arregimentar todo tipo de argumento em favor da sua posição, e isso funciona, seja você portador de repertório X
o portador de repertório X mais 1000, e eu não acredito que as escolhas políticas sejam, a priori, escolhas racionais. Passa por identidades, passa por afeto, passa por simpatias, né? Passa por questões contingenciais da vida de cada um, ou da classe social que vive, ou das oportunidades que teve ou não. Então, eu acho que se, por um lado, a democracia ela tem uma vocação no mundo contemporâneo de ser um grande objeto de esperança, e eu partilho dessa esperança, alguma coisa que a gente deve cuidar dela, ter afeto por ela, como diz o Cortella, ao mesmo tempo, inclusive, creio eu, para que nós tenhamos uma relação com a democracia que seja uma relação construtiva, a gente também deve perceber que a democracia tem dificuldades, limites, a própria noção de verdade na democracia está intimamente associada à ideia de poder. Portanto, uma das dificuldades que a gente tem na democracia é quando a gente fala em ética na democracia, ou ética na política, há uma tensão aí. Eu não estou nem entrando no mérito de que, em filosofia, a gente poderia pensar, no mínimo, 3 ou 4 concepções de ética que não necessariamente convergem para o mesmo lugar. Muitas vezes, na democracia, o que importa é você chegar ao poder, é você manter o poder, mesmo que para isso você tenha que usar uma retórica que fale do bem, que fale do amor, ou que fale da felicidade, ou seja lá o que for. Uma analogia muito interessante que me parece talvez mais reta para se perceber a dificuldade da democracia com a ideia de verdade, no sentido de verdade absoluta, ou seja, ou verdade evidente, aquilo que em filosofia a gente chama desde a Grécia de episteme, né? É você pensar, por exemplo, a relação entre verdade e mídia. É muito mais fácil perceber a dificuldade de você ter certeza do que alguém está falando ou apresentando na mídia, do que quando a gente fala que a democracia tem uma vocação a não ter uma boa relação com qualquer noção de verdade absoluta. Mesmo que a gente tenha uma relação de cultivo e defesa da democracia, a gente não pode se iludir, assim como a gente não pode iludir alunos, por exemplo, quando a gente está na posição de professor, no caso, que os 3 aqui somos, e passar, eu penso, a ideia para os alunos de que, na verdade, eu, ou seja lá quem for, representa uma posição de absoluto bem em relação à política, ou seja lá o que for. Então, o convívio democrático, ele também comporta uma tensão com a verdade, assim como a mídia comporta. Valorizar a democracia, estudá-la, não significa, a priori, simplesmente ter uma relação de idealização ou de culto, mas sim também compreender sua dimensão negativa, como se fala em filosofia, não de ruim, mas negativa no sentido de que conflitiva, incompleta, insatisfatória, produtora de desvios que às vezes a gente não gosta tanto, como a percepção de que muitas vezes a gente não sabe onde está a verdade na democracia e que muitas vezes a gente não toma decisões, eu acredito, filosoficamente nisso, não é a razão que rege as escolhas na democracia. É importante que vocês notem uma das coisas bonitas que houve nesse grupo de pessoas, de que as posições políticas, por exemplo, do grupo eram divergentes. Nós não concordávamos com tudo. Estávamos inseridos naquela frase, mais ou menos atribuída de forma apócrifa a Voltaire, que eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de o dizeres. O professor Cortella começa com uma linda citação do Rabino Hillel, cujo neto, Gamaliel, foi professor de Saulo de Tarso. E, como tal, é um dos ancestrais diretos do cristianismo, já que Saulo é o criador do cristianismo. A ideia do amor superando a justiça, a ideia da superação da lei do talião, a ideia da possibilidade da convivência na noção de ágape, é uma ideia da tradição rabínica de Hillel, via Gamaliel, para Saulo. E ela entra no cristianismo e floresce no cristianismo. Muito bem, essa ideia é uma ideia linda e ideal. Nós apostamos quando dizemos nisso,
E parte da fala do professor Cortella foi aposta na democracia ser ideal. Ou seja, imperfeita, mas perfectível. O neologismo que Rousseau adotou em relação à obra da Política de Aristóteles. Perfectível, passível de ser melhorada, passível de crescer. Democracia que deve, com o tempo, atingir graus melhores. Esta seria uma posição de crença no potencial positivo da democracia, no seu idealismo e também na sua excelência defeituosa. Em nome da democracia, o governo norte-americano atirou milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. Em nome da democracia, crimes imensos foram feitos. E que a nossa raiz filosófica, Platão, era um grande cético da democracia. Platão admirava Esparta e não Atenas. A democracia vista também como escudo para nosso lado B. A tradição que o professor Pondé traz é sólida, ela tem muitas raízes, uma delas é de Burke no século XVIII, quando ele, recém-iniciada a Revolução Francesa, disse: isto não vai dar certo, isto vai dar uma bobagem, porque quando nós colocamos no poder, essa expressão não é de Burke, é minha, a utopia, os crimes vão ser potencializados. Porque tudo que não se adequar à utopia, a expressão de Tomás Moros, criada no século XVI, vai ser destruído. Em nome da utopia, seja ela de raça, de direito político, de justiça, você mata mais do que em nome da própria ditadura. É possível apostar num sistema que trabalharia com o melhor do ser humano e um cético conservador, como Borges disse, é uma superstição numérica, é a crença de que a maioria vai constituir o bem. Um outro conservador, que foi o ministro da Inglaterra, Churchill, disse, é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, vocês então entenderam que nós podemos ver a democracia como algo possível de ser aperfeiçoada, mas também é importante, para que ela seja perfectível, que nós lembremos a extensão dos demônios que ela encobre. E essa tradição do Pondé e a tradição do Cortella são duas tradições que dialogam: idealismo e realismo, perfectibilidade como total incapacidade humana de chegar à plena realização de tudo. No fundo, um diálogo sobre o que há de belo, bonito, poético, ideal em nós, que dialoga e, por vezes, se escuda no que há de terrível, de sombrio, de violento. A nossa vontade de sermos bons, com frequência, esconde crimes, desejos e maldades indescritíveis. Enquanto que a tradição absolutamente ideal e subjetiva de Hillel, a tradição não literal da leitura da Torá, a tradição de entender o espírito da lei e não a lei, a tradição que Paulo e os evangelistas vão colocar na boca de Jesus. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, ou seja, que o ser humano redefine as relações e que há uma chance dele atingir a redenção pessoal e talvez até coletiva e política, é o outro polo que não exatamente, mas algumas vezes, tanto a minha fala quanto a do professor Cortella tocou. O polo de quem acha que é possível sair da caverna platônica. Talvez, aí eu já estou extrapolando, o Pondé acredite que fora da caverna é pior ainda, é melhor ficar lá, que tem uma fogueira, e você acha aquelas sombras bonitinhas. É possível ou não sair da caverna? Uma pessoa com consciência crítica é melhor do que uma pessoa sem consciência crítica,
A ignorância é uma bênção, a democracia é o melhor que nós conseguimos. O Brasil de verdade é uma democracia real ou é uma democracia aparente? E, por fim, se a democracia não é o mais astuto de todos os estratagemas conservadores já concebidos, já que faz crer, através da magia eleitoral, que o povo tem alguma importância na política. Quando a política continua a ser, como era em Esparta, decidida por uma gerúsia. Em Esparta, Assembleia dos Gerontes, hoje Senado, Senex em latim velho. Hoje a gerúsia é o Senado, mas como é inconcebível que o Senado exerça seu poder oligárquico, nós temos que disfarçar, fazendo crer, de vez em quando, às vezes, que o povo tem alguma importância neste processo. Seria a democracia a forma mais perfeita de ditadura já criada pela espécie humana, porque ninguém pode atacá-la, ninguém pode destruí-la sem ser acusado de ser fascista. Seria a democracia a gaiola mais dourada que a espécie humana ocidental teria conseguido imaginar. Em relação à questão do Platão, da metafísica e da caverna, a qual você se referiu, Você vai dizer se você prefere dentro ou fora? Se eu preferia... Eu fiquei curioso. Então, a hipótese do Karnal, se eu preferia ficar dentro da caverna com uma fogueira, eu responderia o seguinte: nem dentro nem fora, porque eu acho que Platão está errado, certo? O problema do Platão Vai cair tá um errado. raio aqui, vai cair um raio desse lado, eu vou me afastar. O que é uma Platão, afirmação? perdoai os Então, Tudo bem. a reação do Karnal é plenamente consistente, porque ninguém em sã consciência pode falar uma frase dessa: eu acho que o Platão está errado. Né? Isso é um pecado, nunca repitam isso por aí. Eu não falei isso, tá? Eu estava num momento de delírio, mas eu vou repetir o delírio. Eu acho que o Platão está errado no que se refere ao famoso mito da caverna, de que haveria entre nós um mundo falso, em algum lugar um mundo verdadeiro, e esse mundo seria fora da caverna. Com relação à gaiola, eu diria, a gaiola dourada a qual você se referiu, Karnal, eu diria duas coisas. Assim, eu acho que existem várias dimensões negativas à democracia, como eu falava no começo, né? E uma delas pode ser esse grande sistema de engano ao qual você se refere, quando você dizia uma espécie assim de da mágica do voto, em que as pessoas, porque votam, acham que por isso elas participam do poder. Mas eu acho que também há uma outra questão na democracia com relação à gaiola, a possibilidade da gaiola de ouro, que é a seguinte: e nesse sentido a democracia partilha um problema igualzinho à sociedade de mercado, ao capitalismo, como se costuma chamar. Tanto na democracia quanto no capitalismo, se desenvolve uma tendência incontrolável a querer agradar todo mundo. Na democracia e no capitalismo, você tem que dizer que o povo é lindo, que as pessoas são maravilhosas, que quanto mais, melhor. Por quê? Por duas razões básicas. No capitalismo, porque senão não compram o seu produto. Então você tem que elogiar o consumidor, senão ele manda você para aquele lugar e compra outra coisa. E na democracia, votam em outra pessoa, certo? Ou escolhem outra compreensão de mundo, outra ideia. Então, eu acho que eu não acredito que exista nenhum regime melhor do que a democracia. A gente não conhece, né? Mas assim, se existe uma dimensão de gaiola de ouro, como você se referia, uma das grades dessa gaiola é a necessidade que a democracia traz, assim como o capitalismo, de um certo bajulamento da base continuamente, para que esta base devolva a você em lucro, no sentido da compra do capitalismo, ou devolva a você em agrado, em admiração, em voto. E, portanto, é mais uma razão
para a gente ficar atento à dificuldade que existe entre a democracia e sua natureza retórica e sofística e qualquer ilusão com relação à verdade. E isso é, me parece, uma enorme gaiola de ouro, se você imaginar que você está preso no espaço onde todo mundo vai te elogiar, falar que você é lindo, que suas opiniões são maravilhosas, que você está certo e que o mundo, de fato, um dia pode pertencer a essa coisa que a gente chama naturalmente de povo. Karnal citou Thomas Moros, a Utopia. Sempre gosto de lembrar que a personagem principal da Utopia é um navegador português. Quando ele viaja em direção a essa ilha que Thomas Moros identificava como próxima ao que hoje é o Peru, esse navegador foi por Thomas Moros nomeado como Rafael. O nome da personagem da Utopia é Rafael, e não por acaso. Na tradição judaica, Rafael é o que cura. Aliás, é aquele que ilumina o caminho, aquele que oferece a Tobias aquilo que ele ainda não tinha, que era a iluminação. Sem cair numa armadilha tola, que é supor que a filosofia ilumina, que a tarefa de pessoas que têm, por exemplo, como lembrou o Pondé, o trabalho de intelectuais públicos, que seja iluminista, ainda assim, eu acho que a capacidade de esperança, com todas as entranhas horrendas que aqui lembrou tanto o Karnal quanto o Pondé, elas são uma forma de dever da nossa perfectibilidade. Eu acho desonroso, mais do que isso. Às vezes me sinto acovardado se eu desistir de enfrentar uma questão que a humanidade precisa construir, que é uma maneira de convivência que respeite o indivíduo e proteja o indivíduo sem que haja a anulação do indivíduo, mas sem desconhecer o lugar do coletivo, da comunidade dentro disso. Acho que por mais que eu leve em conta, e eu levo, tanto as ponderações que Pondé faz quanto o Karnal em relação às observações, ainda assim, né, a minha capacidade de supor que Rafael, né, possa ajudar-me a iluminar um pouco, ela vai acima da minha descrença de até imaginar que a democracia ela não teria um lugar. Por fim, eu quero lembrar um mestre sufi, né, para não escapar, né, do mundo da fonte original abraâmica, né, que lembra algo que talvez só nós humanos sejamos capazes de fazer. Um grupo de crianças, essa é uma história conhecida, não já dá a entender. Um grupo de crianças correu em direção ao mestre dentro do islamismo e estava com um pacote de doces na mão, como se fosse bala. E chegou até ele e disse assim: mestre, nós ganhamos esse pacote de balas, nós somos 11 pessoas. Qual critério o senhor acha que a gente deve ter? O senhor pode nos ajudar a distribuir o saco de balas entre nós? E aí o grande mestre perguntou: vocês querem que distribua ao modo de Deus ou ao modo dos homens? Claro que as crianças imediatamente disseram: a gente quer que você faça como Deus. E aí ele disse: pois não. Enfiou a mão no saco de balas e disse: 3 para você, 5 para você, 2 para você, nenhum para você. O modo humano seria a partilha. O modo do acaso, da divindade ou dos deuses fora do mundo humano seria o acaso. E nesse sentido, o fortuito, a riqueza, a vida, a escola, o hospital, pela mera origem fortuita. No meu entender, a democracia ajuda a fazer ao modo dos homens aquilo que é a partilha justa, em vez de deixá-la, né, em nome do acaso. É uma boa crença e, portanto, é ela que me movimenta. Não necessariamente ela é certa, mas que ela é boa. Eu prefiro ainda o modo dos homens do que o acaso. Retomando o que falava o Cortella, aliás, no final, eu acho que a vida é um combate contínuo ao acaso, à contingência. O destino é o caráter cego dessa contingência. Não existe ninguém escrevendo roteiro nenhum. Não há nenhum sentido maior nas coisas e, portanto, nossa condição é a condição de alguém que está nesse combate e
portanto, tentando sobreviver, arrancar sentido das pedras, fazer com que, se você não nasceu rico, ainda assim tenha condição de ter algum hospital decente. Então, nessa oposição que falou o Cortella, eu não tenho dúvida que eu acho que o destino da humanidade é combater o acaso a cada hora do dia, combater a dissolução do sentido, e isso daí passa, sem dúvida nenhuma, por um esforço descomunal. Você não precisa cultivar a infelicidade, inclusive porque ela vai encontrar você a qualquer momento, né? Você claramente deve procurar uma vida um pouco menos dramática. Grande parte da formação erudita do Cortella traz, que é muito importante, dialoga com a etimologia, ao lembrar que os 4 arcanjos que a Bíblia denomina, Rafael, Gabriel, Miguel e Lúcifer, Rafael é aquele que cura, Rafael, Deus conduz, Deus cura, El é um dos 72 nomes de Deus na tradição judaica. E Rafael é o guia desse novo mundo, a utopia, esse neologismo grego do não lugar, para corrigir, no caso, o mundo da Inglaterra dos Tudor e o mundo da Europa naquele momento, em diálogo com outra utopia distópica, que é o elogio da loucura de Erasmo de Roterdã e de todo o humanismo, ou seja, da tradição de pensar o mundo a partir de valores greco-romanos clássicos, em geral idealizados. Uma das coisas que torna fascinante o pensamento, gente, que é um aprendizado, é quando exatamente uma mente ágil, inteligente e bem formada, como a do meu colega Cortella, pega os dados, junta e apresenta a vocês com um gancho, um link de pensamento. Essa liberdade é tamanha e distingue o leitor de filosofia do filósofo, que o professor Pondé, da mesma forma, rápido, ágil e bem formado, disseca e lança essa pérola. Platão estava errado. Tá? Provavelmente em 100 anos, o meu nome estará apagado do professor Pondé do Cortella e talvez Platão ainda seja continuará errado. Continuará errado. O primeiro pecado é o orgulho. Aleluia, irmão, Esse aleluia. E o que é maravilhoso nisso é exatamente eu dar ao conhecimento vitalidade orgânica. Fazer do conhecimento esse macramê com as biografias e com a realidade. Neste encontro de Cortella, Karnal e Pondé, divergências foram tratadas com respeito e bom humor. Conseguir ouvir o outro e conhecer pontos de vista diferentes é uma forma de enriquecer nosso repertório, ajudar na compreensão do momento político brasileiro e ampliar a nossa percepção sobre as implicações de se viver em uma sociedade democrática. A seguir, algumas reflexões do debate. Todos os filósofos e pensadores têm o dom de nos retirar dessa zona de conforto. Esta zona que nos faz pensar, ora, parece bom que todos nos amemos. Essa é uma das grandes utopias do mundo. Mas tal como o Cortella e o Pondé, eu estou um pouco perturbado com a necessidade das pessoas e sua hipersensibilidade, aquilo que o Pondé define como geração mimimi, que é um conceito filosófico também. Certa feita, numa palestra, eu disse que corrupção no Brasil era como herpes. Ela vai e volta, mas nunca é curada. Recebi a carta de um portador de herpes, dizendo que ao ouvir a minha fala, ficou muito abalado. E eu me desculpei, que eu não me referi a herpes dele, mas me referi à metáfora da doença que era anterior a ele. Dei uma palestra sobre Heráclito, Sócrates e Tales de Mileto, sobre a questão da natureza, e recebo o protesto de um coletivo feminista que eu não citei nenhuma pré-socrática mulher. Eu não citei porque eu não conheço, é um limite da minha formação. Não é que eu esteja desprezando. As pessoas estão hipersensíveis porque
Foi feito crer a todo mundo que na democracia todos seriam lindos, todos seriam inteligentes, todos seriam felizes. E nenhuma dessas três coisas como produto pode ser entregue. Quando o Pondé fala, com toda razão, da geração mimimi ou da percepção mimimi, num primeiro momento, parecia que era uma negação da ideia da correção política, que se transformou depois num palavrão que é o politicamente correto. No entanto, eu acho, e até já ouvi o Pondé falar sobre isso, e queria te ouvir de novo, né, por isso te perguntar, se você acha que há alguma qualidade, no sentido aristotélico, né, que não seja negativa na ideia do politicamente correto. Isto é, se é só uma forma de mimimismo, ou se há, de fato, a necessidade de cautela em relação a alguns epítetos, apelidos, denominações, que acabam humilhando uma outra pessoa. E te digo por quê. Eu tenho um princípio antigo que aprendi, claro, né, de criança e família, quando meus pais diziam, brincadeira é quando nós dois rimos. Ria comigo, não ria de mim. Ria comigo, não ria de mim. Se você ri de mim, em vez de rir comigo, você pode me humilhar. E isso é negativo. E eu, como eu gosto do teu conceito de mimimi, queria saber se você acha que há, né, uma percepção de positividade na ideia do politicamente correto. Eu acho que um dos problemas de posições como essas é que esse bem todo encerra uma enorme violência escondida. A coisa mimimi é uma coisa mais do tipo do que o Karnal descrevia. Essa se ofende com tudo, você não pode falar nada. Uma vez eu escrevi um texto, inclusive na Folha, que se chamava Sociologia do Mimimi, que deu muito barulho, e que descrevia uma situação no metrô em que um menino dá o lugar para uma menina no metrô e isso dá o maior rolo, porque aí acusam ele de escolher ela porque ela era mais bonitinha do carro. Aí um cara fala, por que mulher tem direito a sentar e homem não? Entendeu? Então, eu sempre acho que o mimimi é fruto do ressentimento. Falando nietzscheanamente, eu acho que o mimimi é fruto do ressentimento e não foi dada em política ainda a devida atenção ao ressentimento como categoria de análise, né? Agora, o politicamente correto, usando o teu exemplo, eu acredito que o politicamente correto ele tem uma raiz, digamos assim, na experiência humana a qual você se refere, de como é desagradável, por exemplo, você rir de alguém, o legal é você rir junto com alguém, né? E é bom que você tenha citado o que o seu pai ou sua mãe dizia para você, porque eu acho que o politicamente correto ele é uma farsa institucional que normalmente na universidade serve para destruir carreira de colegas e alunos, que serve para inviabilizar o debate público, e ele é uma farsa porque ele se propõe a tomar o lugar da educação doméstica, certo? A educação doméstica, como você citou, em que, se há uma boa educação doméstica, você deveria aprender a não maltratar as pessoas, a não tirar sarro delas. No caso de homens, por exemplo, a não ser grosseiro com mulheres. Tá? E eu acredito que o politicamente correto ele tem uma raiz, inclusive historicamente falando, quando você começa a ter negros circulando em espaço público que não circulavam, mulheres em espaços hierárquicos, inclusive, o politicamente correto ele vem com a intenção de alguma forma, ordenar essas relações devido aos conflitos que aparecem. Então, eu não acho que tem nenhum problema em um professor, por exemplo, ensinar aos alunos que eles não devem usar apelido ruim, que eles não devem tirar sarro de colegas. O que eu não gosto é que isso vire lei de Estado, objeto jurídico, porque ninguém me engana. Ninguém me engana que grande parte do debate politicamente correto está dentro da universidade, e a universidade é o lugar do espírito selvagem. Então ninguém me engana. Quer dizer, o politicamente correto ele é, na realidade, uma ferramenta se transformou numa ferramenta de censura, constrangimento e que dificulta o pensamento de alguma forma mais livre, apesar de que eu acredito que ele responde historicamente a uma necessidade de uma movimentação social. E aí eu termino com um exemplo no jornal de Bruxelas,
Le Soir, sai uma matéria sobre uma proposta de lei em Rotterdam, que ainda não passou na Holanda, no que a gente chamaria de Câmara de Vereadores de Rotterdam, alguma coisa assim, em que um vereador, entre aspas, acredita que existem crianças que têm o direito de não nascer. E como é que esse Estado, que só deseja o bem do homem, que quer fazer o homem ser maravilhoso, no caso em Rotterdam, da onde que ele tira essa ideia? Como ele acha isso possível? Fazer com que homens e mulheres passem por avaliação psicológica, casais, no caso, passem por avaliação psicológica para ser determinado se aquele homem e aquela mulher têm a capacidade de ser pai e mãe, porque se for determinado por uma avaliação psicológica de que eles não têm capacidade de ser pai ou mãe, a mulher será obrigada a tomar contraceptivo ou o homem a fazer vasectomia. Certo? Em nome do direito de uma criança não nascer numa família ou na mão de um pai e mãe que seja, de alguma forma, julgado incompetente. Eu ofereceria duas objeções à ideia. Por que eu tenho que confiar na psicóloga? Certo? Por que eu tenho que confiar na assistente social que vem avaliar alguma coisa em nome de uma concepção de ser humano ou de sociedade? A segunda objeção que eu ofereceria é: o problema, me parece, do Estado, que resolve tomar nas suas mãos a missão eclesial de formar pessoas cada vez melhores, é que a vocação dele, assim como da eclésia, é se tornar uma instituição de alguma forma opressora, de alguma forma constrangedora, e, num caso como esse, de uma lei como essa, a percepção, partindo da ideia de direito da criança, você chega à ideia de que existem crianças que têm o direito de não nascer. Então, eu tenho, na verdade, a impressão que a política, em parte, sabe, a política tomou o lugar da teologia, não é à toa que a teologia se transformou em política, a política tomou o lugar da teologia, tomou o lugar da graça, certo? E tomou o lugar da ideia de instrumento de redenção do mundo. E eu, assim como sou desconfiado da religião, também sou desconfiado da política nesse sentido. Lanço uma questão muito objetiva, muito prática. A democracia brasileira, nos moldes que ela existe hoje, ela é ou pode ser chamada de uma democracia de fato? Eu acho, Karnal, que ela é sim uma democracia perfectível. Voltando ao tema. É só nós imaginarmos que, por exemplo, a cidade onde eu moro, que é São Paulo, onde Pondé e você também mora, né? A gente tem uma representatividade do que é o espírito político da cidade, mesmo que movido por algo que o Pondé antes levantou, que é a ilusão em algumas promessas, ou seja lá o que for. Mas vamos pegar, por exemplo, desde a democratização no Brasil. Nós tivemos na cidade de São Paulo Mário Covas, Jânio Quadros, Luiz Erundina, Paulo Maluf, Celso Pitta, Marta Suplicy, José Serra, Kassab, Haddad, agora Dória. A cidade representa no seu movimento político uma determinada aspiração que é oscilante tanto quanto essa nossa Constituição democrática. Se você fosse traçar o perfil ideológico de uma cidade que oscila dessa maneira, de duas uma, ou nós não temos ainda uma nitidez em relação a qual é, de fato, né, o rumo que se deseja numa polis, ou, de fato, essa oscilação ela é protegida pela condição de fazer a alternância desse modo. A alternância essa que não acontece no Estado. Isto é, acontece na prefeitura, mas não acontece na questão do governo estadual. Uma mesma população é capaz de ter essa conduta. Mas o que me preocupou mais, e não é o resultado da eleição, que ela precisa ser trabalhada com respeito à decisão feita, mas é o fato de que o prefeito eleito teve menos votos do que o número de votos brancos e nulos. Certo? Os votos brancos e nulos, e as pessoas se ausentaram, ela ultrapassa o número de votos que teve o prefeito eleito. Portanto, há uma outra presença pela ausência que, no meu entender, coloca essa democracia
para brincar com Humberto Eco, um grande ateu como vocês dois, né? Que não serão salvos, eu sim. Né? Isso nos anima profundamente. Humberto Eco falava da vida como obra aberta. Eu acho que a democracia é uma obra aberta, o que significa que a vida também é uma obra aberta e vocês dois ainda têm chance. Obrigado. Saiu consolado. Obrigado. Citando o seu mestre, ele veio ao mundo por mim e não por você. Há mais alegria num pecador que se salva que 99 justos da PUC que não precisam de amparo. Por favor, Pondé, para encerrar. Você sabe que esse Deus que você acredita não tem nada de democrático, né? Basta começar pelo Velho Testamento. Eu acho que a democracia do Brasil, ela tem se demonstrado bastante resiliente até certo sentido. Quer dizer, esse tema da violência, eu acho que isso existe, faz parte, inclusive, do acirramento do debate político. É uma infelicidade, que eu acho que figuras como nós podemos muitas vezes ajudar a diminuir esse tipo de polarização. Ela é fruto justamente de um acirramento e de uma maior, de certa forma, politização, mesmo que meio vagabunda, seja lá como for, de uma maior politização e participação. A democracia, quando está viva, está febril. Sempre. Quando a democracia está viva, ela está febril. Ela é irritada. Como eu disse no começo, eu não acredito que as pessoas façam opções da democracia a partir de argumentos racionais, certo? E é por isso, inclusive, que pessoas podem se tornar, infelizmente, violentas com pessoas que elas julgam que têm opiniões diferentes. Então, eu acredito o seguinte, que mesmo que com todo esse problema, né, quando você pergunta se o Brasil é uma democracia que a gente pode confiar em alguma medida, eu acho o seguinte. Eu acho que a nossa democracia, ela, por exemplo, parece um pouco melhor do que a venezuelana. A nossa democracia, eu acho que a gente tem tido mais opções variadas do que a Argentina mais recentemente, que basicamente tinha peronismo de esquerda, de centro e de direita. Então, dentro do universo nada ideal, eu acredito que sim. Acho que a gente não precisa, e veja que eu sou pessimista, né? Eu não acredito que a gente precisa olhar a democracia brasileira com muito pessimismo ou muito medo. Nós passamos por momentos tensos nos últimos meses. Faremos eleição daqui a 2 anos. Então, acho que dá para acreditar, sim, que a democracia brasileira tem se mantido razoavelmente dentro de um plano limitado, institucionalmente limitado, mas razoavelmente crível até agora. Agora, a violência e a polarização, acho que ela é fruto justamente do maior envolvimento das pessoas no debate político. Quando há mais pessoas envolvidas no debate político, a tendência é que, pelo menos, a violência verbal se manifeste de forma mais presente. Aqui você ficou com uma seleção de alguns dos muitos temas que entraram em discussão nesse encontro. Mas você pode assistir a íntegra pelo site do Instituto CPFL Cultura e pelo canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Ao contrário do que possa parecer, eu considero o voto em branco e o voto nulo um voto profundamente político e uma opção política muito clara, uma mensagem direta dada de protesto à obrigatoriedade e à média de baixa qualidade dos candidatos. Quando a gente vê, por exemplo, esse espaço aqui em Campinas, pleno de pessoas, mais de 4.000 pessoas presentes, refletindo, debatendo, o que significa que esse tipo de tema, cada vez ele tem mais interesse. Porque a oposição entre direita e esquerda, conservador e liberal, é um dos temas cujo significado das palavras é normalmente tratado no debate público da forma mais vagabunda possível que existe. É sempre assim, na hora da cruz, ao lado, só 2 ladrões. Sempre assim, né? Todos vamos morrer. O que vai acontecer entre esse momento e aquele, a gente chama de vida. E sobre isso, a filosofia e a história podem dar alguma opinião.